Aí pessoal, olha quem tá fazendo um vídeo com frequência. Não que 2 vezes seja frequência, mas a gente espera que continue nesse ritmo. Então, no último vídeo, vocês interagiram mais nos comentários, o que me deixou muito feliz. E fizeram essa pergunta pra mim e eu decidi responder, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Vamos fazer uma recapitulação quase cronológica, se eu conseguir me lembrar dos ídolos que eu pude ver até agora. Uma das primeiras coisas que aconteceu aqui comigo na Coreia, que eu tive a oportunidade de ver alguns ídolos, foi o Apan Star War. Foi o Apan Star Awards, que acontece aqui na minha faculdade. Pude ver o Red Carpet. Nele eu vi a Ellie, o Tiara, o The Boss, o Dio, do EXO, e alguns atores, muitos atores que passaram, e eu não conheço muitos atores, então eu não vou lembrar quem passou. Depois disso teve o Super Show 6, que eu vi o Super Junior, obviamente. Depois disso teve o festival do dormitório da minha faculdade, que teve o Project e o Mamamoo. Foi a primeira vez que eu vi os dois. O Project não tinha debutado ainda. E o Mamamoo tinha acabado de debutar, eu acho que ela tinha acabado de debutar. Depois teve outro festival na minha universidade, que teve o Girls' Day e o Edkin. E foi só isso mesmo. E aí em novembro, eu acho, eu fui selecionada para ser audiência ao vivo do After School Club, que tá entre os meus programas de televisão favoritos aqui da Coreia. E eu já tava feliz porque eu ia ver o Eric Nam e a Jimin do 50 And de perto. Eu fiquei tipo, o Kevin não tava lá, ele tava no Japão. E os convidados desse programa que eu fui foi o Eddie e o Prince Mac do Double JC, a Bipa do Lip Service, o Benji do B.I.G., o Alex do High 4. Acho que foram só eles. E a gente interagiu bastante, eu tirei foto com ele. Eu só não tirei foto com o Eric e com o Alex, porque quando eu fui tirar foto com o Alex, eles pediram pra gente sair do estúdio. E o Eric, depois que acabou o programa, a gravação, ele foi embora, né? Ele tava tipo, não quero saber de fã, e foi embora, meio bolada. Eu pude fazer uma pergunta, mas infelizmente eu tive que fazer uma pergunta que eles deram pra mim, porque eu tinha muitas coisas pra perguntar, porque tipo, ninguém lá conhecia o WJC. Aí perguntaram, quem quer fazer pergunta pro WJC? E eu fiquei, eu quero! E aí eu tinha muitas perguntas, eles falaram, pergunta isso aqui. E eu fiquei tipo... Eu apareci lá na gravação. A Eric zoou de mim, porque eu estava rindo pra caramba. Porque brasileiro, gente, brasileiro de verdade, onde ele vai, ele tenta marcar a presença dele. E eu conversei com o Prince Mac e com o Ed, porque entre todos os que estavam lá, eles dois são os... Com o Eric, são os que eu mais admiro. Eu gosto muito de Double J. E eu pude conversar com o Prince Mac, então foi uma coisa muito legal. Eu tava, tipo, explodindo de felicidade. Eu não sabia nem como é que eu tava respirando ainda, porque eu tava conversando com eles. Conversei com o Ed, foi, tipo, muito, muito legal. O Ed é, tipo, desse tamanho, tipo, muito menor do que eu, mas tudo bem, tudo bem. Foi, tipo, divertidíssimo. Se vocês tiverem interesse em ler detalhadamente, tem a fan account desse dia, que eu vou colocar o link aqui embaixo. ASC, yep. Hey, what's up? What's your name? Hi, my name is Thais. I'm from Brazil. Brazil. And I'm a huge WJC fan. And I have watched a lot After School Club, and I like a lot when you guys appear. And you have been in After School Club and the after show. Which part of the show you like the best of each show? Oh my gosh, she's lost it. She's crying. She's crying. Tissue, please. Tears from the Amazon River all the way in Brazil. She's just bawling. Can we get some tissues over there? Oh my gosh. All right. Aí depois, em janeiro, acho que foi em janeiro, teve o fan meeting do Winner, que foi muito legal. Não foi um show, foi um fan meeting, mas como eles só tinham um álbum, eles cantaram todas as músicas do álbum. E o Minho viu a bandeira do Brasil, eu não lembro em que música que foi uma música bem animadinha, eu acho que foi em Go Up. Ele tava dando tchau pro pessoal, assim, aí ele viu a bandeira do Brasil, ele apontou,
e deu um tchauzinho. Foi um momento, tipo, curtíssimo, mas foi muito bom. E também, quando eu e minha amiga chegamos no lugar do show, tinha uns posters enormes, assim, deles, e a gente tava tirando foto com os posters, e a gente tava, tipo, nos posters. E o fotógrafo oficial da YG viu a gente, pediu pra tirar uma fotinha. A gente, ai, que legal, será que eles vão postar isso no Facebook da YG, ou, sei lá, em algum lugar? E aí, no meio do show, eles começaram a passar um vídeo com as fotos que eles tiraram lá no dia, e a gente tava lá. Depois teve o Biguin, acho que era esse o nome, que foi o fan meeting do Block B, foi tipo maravilhoso também. Também era fan meeting, não era concert, então teve uma duração menor e eles interagiram mais do que cantaram. Mas cantaram as minhas músicas favoritas, primeira vez que eu vi o Block B pessoalmente, então eu fui tipo... Aí teve o fansign da Amber, aqui em Daejeon, que eu só fui pra ver ela, porque né, não tenho dinheiro pra ficar comprando 30 CDs pra conseguir ir pro fansign. Então eu só fui, como era um lugar aberto, eu podia ir só pra assisti-la, só para ver aquela mulher maravilhosa de perto. Depois teve o The Beginning of the End, que foi o último concert do Daejeon antes de ir pro exército. E eu consegui ver ele relativamente de perto, porque ele foi andar pelos setores. E eu tava, tipo, na 9ª fileira e ele passou na frente do meu setor, então era, tipo, 9 cadeiras e ele. Então, um pouquinho de perto, mas eu... né? Eu falei... Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Depois teve fansign aqui em Daejeon também, do Hichol com Jungmo, que é o MD. E foi maravilhoso esse dia, porque a gente estava indo pro fansign, e quando a gente chegou na porta do prédio do fansign, o Hichol tava saindo da van deles. A gente ficou do tipo... E não tinha nenhum fã. Era tipo, eu, as minhas amigas e o povo da van. Tipo, o Hichol, o Jungmo, o manager, os staffs. Era tipo 10 pessoas ao todo lá. Então a gente ficou do tipo... O manager foi bem educadinho com a gente, porque a gente vê aquelas coisas, né? Aqueles momentos de manager batendo nas fãs e tudo mais. Aí eu fico, amigo, se um dia um manager bater em mim aqui na Coreia, teremos problemas, porque eu não sou que nem essas coreanas que meio que deixam de lado. Na verdade, a gente não tinha CD, porque a gente ficou sabendo do fansign na noite anterior. Então a gente só foi pra tentar ver eles também, que nem eu fui no da Amber. Só que nesse fansign você podia comprar o CD na hora. Então a gente comprou o CD e a gente conseguiu o autógrafo do Jungmo e do Hichol, a gente conversou com os dois. Também tem fan account desse momento aqui, se vocês quiserem ver. Teve o fansign do Unique também, que esse também não tinha CD, então a gente só foi pra ver eles. Foi bem bonitinho. Eu fui com a camiseta do Brasil. E aí eu meio que assinei pro Sunyeon, tipo, Sunyeon, Brasil! Aí ele viu, ele riu um pouquinho, assinou, foi rapidinho, mas foi legal. Teve o Dream Concert, que eu vi, tipo, muita gente. É o Dream Concert, então era tipo, sei lá, muita gente. Era tipo uns 20 grupos, artistas. Teve EXO, GOT7, BTS, Infinite, SHINee, Red Velvet, MFBTY. Teve o fansign do Monsta X também, que esse a gente também não foi com CD, porque, gente, pra conseguir ir pro fansign, tipo, pra ter o seu CD autografado, tipo, são 100 pessoas por fansign, e aí são milhares de fãs comprando 50 CDs pra ser sorteada entre um deles
pra conseguir a chance de ir pro fansign. Então, assim, não rola ir pra qualquer fansign e tipo, eu vou ter meu CD autografado hoje. Não é simples assim. Então a gente só vai, porque aí só gasta o dinheiro da passagem pra poder ver o cara e tchau e voltar. Só que dessa vez a gente chegou ao mesmo tempo que eles. A gente não combinou nada, porque a gente não sabia que eles iriam chegar, né? Mas quando a gente tava chegando no lugar, a gente, tipo, o lugar do fansign era aqui, a gente tava vindo por essa direção, aqui era o estacionamento. E quando a gente começou a andar, eles estavam vindo assim. Então, eu e a minha amiga, a gente ficou tipo assim, aquele ali é o John. A gente ficou meio tipo. E como a gente tava meio tipo. Não sabe se vai, se não vai, sabe? Tipo, meu Deus, a gente tá muito perto deles, o que que a gente faz? O John olhou pra trás e meio que acenou assim e fez assim pra gente, tipo, vamos, gente, vem! E a gente ficou tipo. A gente deu uma morridinha pequena por dentro. E aí eles foram, né? Eles entraram. E a gente foi do lado de fora, né? Porque a gente não tinha CD. E na saída, que a gente conseguiu ver todo mundo, todos eles passaram pela gente. E eu sempre esqueço o nome dele. Ele também deu tchau pra gente do carro, foi bem bonitinho. Ele tava com uma cara meio. Porque a gente tava tipo, tchau, tchau, tchau. E aí ele deu tchau, tipo. Mas foi um tchau, foi alguma coisa. Teve um concerto, um festivalzinho numa faculdade aqui de John também, só que não era minha, era outra, então a gente foi lá né? De intruso. Que teve o Eric Nam e o Ed Kim. Foi maravilhoso. E como é coisa de faculdade, eles normalmente deixam um pouco mais fácil de ter contato com eles. E o apresentador tava chamando gente que queria fazer alguma coisa tipo, eu quero tirar uma selfie com o Ed Kim, eu quero um abraço do Eric Nam. E eles estavam chamando. E a minha amiga, ela gosta muito, 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 muito do Eric Nam, tipo, muito. Então quando o moço perguntou, tipo, quem quer foto com não sei o que, aí tava tipo. Mas não era pra gente, era tipo, a gente queria chamar atenção pra nossa amiga. Ele chamou a minha amiga e eles tiraram foto juntos e foi um momento maravilhoso do palco. Foi tipo um momento de drama, sabe? Saindo do speech, que nesse eu também consegui ir pra pegar autógrafo. Foi muito legal, eu conversei muito com eles. O Somin tava falando do Brasil com uma empolgação maravilhosa, mesmo que ele estivesse falando durante 3 horas que a capital do Brasil era Rio de Janeiro. E eu não tive coragem de corrigir ele, porque ele tava com um brilho no olhar. Ele tava tipo, eu quero muito conhecer lá por causa disso. Ele tava tipo maravilhado. Foi muito bonitinho mesmo. Também tem fan account, porque se eu falar tudo do que aconteceu com cada um aqui, acaba, né? Vai ser muito grande o vídeo. Teve um momento muito bonitinho que os meninos estavam indo embora. E aí eu virei pro Somin e falei, vai com cuidado. E aí o Somin olhou pra trás e falou, tchau, vamos nos ver de novo. E eu fiquei tipo, ai, que dor no coração. Teve o Summer K-Pop Festival que eu dancei no palco, né? Eu trabalhei como supporter e o meu trabalho era dançar no palco. A gente viu. A gente viu o Infinity. O Infinity não foi tão de perto assim. Só o Sungyeor, a gente viu o Sungyeor de perto. Ele tava com uma cara meio. Eu nem quis saber da gente. Mas de longe, a gente viu o Sungyeor e. O Sungyeor, o Hyun. Não. O Sungyeor, o Sungyeor e o. Gente, qual é o nome do menino? Minso. E foi engraçado porque eles estavam indo pro banheiro. E aí a gente deu tchau pra eles. A gente tava bem longe, na verdade. Tipo, tava tipo uns 20 metros de distância. Mas a gente. Eles estavam olhando pra gente, né? A gente foi e deu tchau, né? Nós, fãs estrangeiros barulhentos. E aí. O Sungkyun meio que olhou pra gente, ele fez assim e ele entrou no banheiro, sabe? A gente ficou tipo, poxa. E o Myung-soo, ele olhou pra gente, ele também fez assim, mas aí quando ele. Acho que ele tava processando, tipo, eles estão dando oi pra mim? É pra mim que vocês estão dando oi? Aí ele olhou assim, aí ele sorriu e acenou, foi bem bonitinho. Aí quando o Sungkyun saiu do banheiro, a gente tentou de novo dar oi, e aí ele deu um sorrisão assim e acenou, foi pelo menos. Aí teve uma hora que a gente também viu os apresentadores, né, que era o Zomi, o Hanbin, Ji-hyun, a moça do Tiara, que eu sempre esqueço o nome. A gente também viu meio de perto o Gangnam e o Takuya. E deixa eu ver, a gente viu o Sonamu,
quando a gente tava entrando no backstage, elas estavam lá, gente. Elas foram fofinhas porque elas deram reverência, tipo, foi bem bonitinho. E teve um momento muito legal com o Cross Jean, que foi com o Shin e... Eu sempre esqueço o nome de alguém de um grupo, gente. É tipo, se o grupo tem 7 pessoas, eu vou lembrar o nome de 6. Então, era o Shin e o outro moço. Aqui a gente estava indo e os staffs estavam levando a gente pra um lugar que não podia ir, que era o backstage dos ídolos. Porque o nosso backstage era separado deles. E a gente ficou só seguindo os staffs. O staff manda a gente ir e a gente vai. E quando a gente estava indo, outro staff e falou, não, aqui não pode. E aí o Shin tava bem, tipo, tava eu aqui, o Shin aqui. Tipo, ele é muito alto, ele é tipo muito alto, muito alto. E aí o Shin tava tipo, gente, não pode aqui não, ó, vocês têm que ir embora. Tipo, falando com tom de brincadeira, e foi muito engraçado. Eu falei assim, não, tá bom, a gente entendeu que tem que ir embora, a gente tá indo embora. Ele, tipo, faça um bom trabalho mais tarde, ou vocês também, faz sim. E foi tão legal, porque ele é um amor. Todos eles são um amor. Aí teve uma ida pra Seul, que a gente conseguiu ver muita gente. A gente viu o GOT7 na JYP. E foi um dia muito... Também tem fan... Desse dia de Seul tem uma fan account bem específica aqui embaixo que vocês podem ler. Então aqui no vídeo eu vou falar só quem eu vi mesmo e um pouquinho do que aconteceu. Nesse dia que a gente foi ver a JYP, a gente viu a Jimin, 50 and o Jokwon e o GOT7 quase inteiro. A gente só não viu o Yeonjae. E pro GOT7 foi tudo muito, de repente, tudo muito engraçado. No momento que a gente viu todo mundo mesmo, porque tipo, a gente viu o Bambam uma hora, a gente viu o Jackson e o Mark outra hora. E depois a gente tava tipo, pô, a gente já viu 3. Vamos esperar o resto aparecer, né? Não vai fazer nem uma hora que a gente tá aqui, porque a gente tinha tirado o dia pra ir pras agências. Apenas. E tava um calor do caramba, então a gente tava com... A gente tava sentada numa bancadinha, sabe quando você senta e as pernas ficam assim, ó? Isso aqui é o corpo. A perna fica assim, era uma bancadinha pequenininha, então a gente tava, tipo, meio que sentado, mas o joelho tava mais alto que a nossa cintura. E a gente tava um calor horrível, a gente tava com o leque na mão, tava muito quente, a gente tava abanando o meio das coxas, saca? E a gente tava lá se abanando, tipo, nossa, e se eles não chegarem, tipo, se não passar mais ninguém, 10 minutinhos assim, a gente vai embora, né? Vamos embora. E aí, a gente tava bem na esquina do negócio, porque assim, é a JYP aqui, uma rua estreita e a gente aqui. E a gente, onde a gente espera, tava bem na esquina do lugar. E eu tava conversando com a minha amiga, eu tava assim, né? Minha amiga tava aqui. E aí vem uma figura de 1,80 m e pouco passando na nossa frente, com a gente abanando nossas pernas, parte interna das nossas coxas. E olhando pra gente naquela situação precária. E a gente olhando pra ele do tipo... E aí, ele, senhor Yu-Gyeon, virou assim, oi. Não oi, né? Hi. Virou assim, hi. E a gente olhou pra ele, e a gente olhou tipo, hi. E aí ele passou rindo da nossa cara, né? Ridícula. E a gente ficou do tipo, pera, se o Yu-Gyeon tá aqui... E quando a gente virou, tava vindo todo mundo do GOT7. Aí passou o JB, passou o Junior e passou o Mark. Quando o senhor Mark passou, o que eu pensei? Se o Mark e o Jackson saíram juntos e o Mark tá aqui, o senhor Jackson também tem que estar aqui. E eu fiquei do tipo, cadê o Jackson? Porque, E quando o Jackson passou, eu estava fora de mim. Eu estava do tipo... E, gente, todos eles passaram a, tipo, menos de 1,5 m da gente. Porque a gente estava bem na esquina do negócio. Eles não estavam indo pra JYP, senão eles teriam ido reto. Eles estavam virando na ruazinha estreita. E eu tava com umas cartinhas que eu queria entregar pro GOT7 e eu coloquei todas elas no mesmo pacote, porque era mais fácil entregar só pra uma pessoa, essa pessoa distribuir, do que entregar uma pra cada um. Então, quando o Jackson passou, o Jackson tava tipo, eu tava assim, as cartinhas estavam aqui, o Jackson tava passando e eu tava tipo... Aí quando ele passou de mim, que eu pensei, as cartas. Foi um dia depois daquele show que eu dancei no palco, foi exatamente um dia depois. Então, depois de dançar no palco, a gente assistiu o show. E no show a gente gritou pra caramba. Então, naquele dia que eu vi o pessoal todo do GOT7, minha voz tava nada. Tava tipo... Tava uma coisa muito, muito horrível. Então, quando eu fui chamar ele, a minha voz não saiu direito. E foi meio... Jackson,
A gente zoa muito isso até hoje. E mesmo chamando baixo, ele tava tipo um pouquinho longe de mim já, eu fui tipo, Jackson. E ele escutou. E aí. E aí ele olhou pra trás, aí ele, oi. E ele andou até mim de volta, porque eu chamei, ele andou até mim de volta. E eu fiquei muito aterrorizada por aquele momento, gente, porque eu não sabia como reagir. Aí eu só peguei as cartinhas assim, você pode aceitar isso? E ele, que isso? Uma cartinha que eu fiz pro God. Gente, eu tô gaguejando, não é porque eu tô reinterpretando o que aconteceu, é porque quando eu lembro do que aconteceu, eu gaguejo. E aí ele, não, obrigada. Ele pegou as cartinhas e foi embora. E eu tava tipo, gritando muito por dentro. E eu e a minha amiga estavam se batendo muito. E aí. A gente tava se recuperando do susto, porque eles estavam indo embora. A gente tava se recuperando do susto pra poder ir embora mesmo. Pra poder ir. E aí, do nada, o Mark aparece de novo na entrada da JYP, já na nossa frente, e estava tipo, então o resto vai voltar, né? Vamos esperar pra ver de novo os meninos. E tinha um negócio azul na mão do Mark, e eu fiquei tipo, minhas cartinhas eram azuis, né? E aí quando estava todo mundo voltando, todo mundo já tinha a cartinha deles na mão deles. Então eu fiquei do tipo, gente, que bonitinho. O Jackson, ele recebeu o pacotinho com as cartinhas. E nesse meio tempo que eles foram e voltaram, ele abriu as cartinhas e distribuiu as cartinhas. Eu fiquei tipo, meu Deus, que bonitinho. Foi emocionante. E aí, naquela noite, já que era o dia que a gente guardou pra ir pras agências, a gente também foi pra YG. Na YG, a gente viu o Songhoon, do Winner. Ele também, a gente sentou, ele apareceu passando, que tipo, na YG, é tipo a YG aqui, a rua estreitíssima também, que nem na JYP, onde a gente fica sentado, e atrás da gente tem uma padaria, uma loja de conveniência, bem atrás da gente, é onde a gente senta pra poder ver os ídolos na YG. Ele tava passando por aqui, tipo, a gente tava aqui, ele entrou na loja, e a gente foi tipo... Teve um dia que a gente foi pra YG de novo, que a gente viu o Big Bang. A gente só não viu o Chopi e o The Song, mas quando a gente chegou, a gente viu o Sungni, foi... A gente ficou tipo, gente, é o Sungni, foi tipo, muito legal. E ele só chegou de carro, entrou no prédio, 10 segundos depois ele entrou no carro de novo e foi embora. E tudo bem. E aí depois a gente viu... Depois chegou o G-Dragon com o Taeyeon. E depois, na hora da saída, que o Dragon e o Taeyeon estavam saindo, a gente viu o Kwon Lee. E a gente ficou tipo, o que o Kwon Lee tá fazendo aqui na YG? E aí a gente entendeu que era o negócio do Running Man que eles fizeram juntos. E naquele dia também a gente viu o Icon, foi o Bob, o B.I., Jinhwan, Junghae. Foram só eles? Acho que sim. O primeiro teve um momento muito engraçado, porque como é bem perto a entrada da YG com onde os fãs sentam pra esperar. Não é perto o suficiente pra gente ver a cara deles, né, e interagir, mas perto o suficiente pra, tipo, ser perto. E eu e a minha amiga, a gente tava, tipo, há dias zoando o Jinhwan. Zoando assim. Todo mundo que aparecia, a gente falava, olha lá o Jinhwan. Eu não sei porquê, a gente só queria muito ver o Jinhwan, então todo mundo que passava, a gente falava que era o Jinhwan. E aí, quando parou uma van, aí a gente virou assim, o Jinhwan vai descer da van. Só que o Jinhwan desceu da van. Então, quando isso realmente aconteceu, a gente deu uma gargalhada muito alta. Foi do tipo, sabe quando você tá segurando o riso e o riso só sai? Foi muito alto. E o Junghae olhou pra gente, tipo, vou fazer assim pra vocês poderem ver. Aí Jinhwan saiu, a gente riu no momento que o Junghae saiu. Então o Junghae fez tipo... E entrou. Aí eu, gente, recebi olhada de desgosto do Bias, que legal. Não foi uma coisa que aconteceu com o ídolo, mas eu e a minha amiga, a gente pegou carona com o pai do Yuhyun, do Icon. A gente ainda fica muito de cara quando lembra que isso aconteceu. Foi uma coisa muito... A gente tentou evitar. A gente tava tipo, não, por isso queriam levar a gente no metrô. A gente tava tipo, não, a gente vai andando, tá tudo bem. E a gente tava tipo, não, é muito longe, não, senta aí. A gente tava tipo, ai meu Deus. E tipo, a partir do momento que você começa a recusar demais o favor, começa a ser falta de educação. Então a gente meio que aceitou. E aí a gente pegou carona com o pai do Yuhyun. É muito incompreensível ainda na minha cabeça que isso aconteceu. A gente voltou pra Daejeon, e no dia que a gente voltou, tinha
um concerto do Dia da Independência da Coreia com o Jejun e o Outsider. Jejun tava na minha faculdade e eu voltei no dia certo pra poder ver ele. E Outsider é um dos rappers que eu mais gosto, então eu consegui ver o Outsider ao vivo. Nunca pensei que eu conseguiria ver o Outsider. Mesmo estando na Coreia, nunca pensei que eu conseguiria ver o Outsider ao vivo e ele cantar as músicas que eu mais gosto ainda. A gente foi pra Busan pra poder ver o Hyundai Beach Festival, que foi com Epic High, Winner, Block B, VIX e B1A4. Encerrando os ídolos que eu vi até agora, teve o Show Me The Money 4, o show, que foram os producers do Show Me The Money, que era Zico, Palo Alto, Pablo, Dino Chan, Loco, Jay Park, Verbal Dint e Sunny. Deveria ser os top 4 rappers, os que foram pra semifinal, mas o Mino tava no Japão, então ele não foi. Aí teve o Innovator, o Basic, que ganhou o Show Me The Money, e o Blackman. E aí também teve a participação de alguns dos rappers do Show Me The Money mesmo, que não eram tipo da semifinal nem nada, mas que marcaram bastante, que foi tipo o Lil Boy. Gente, foi maravilhoso aqui. Foi o Lil Boy, o CK, o Digu. Eu adoro ele, mas eu sempre esqueço o nome dele, desculpa. Esqueço mesmo. Esqueço. Teve o Marco Dots, teve o Chanes, teve muita gente. O Sanchez, não, ele não era do Show Me The Money, ele é famoso, ele é tudo ok. Ele cantou com o Verbaldinho. E o Tablo não foi o Tablo solo, foi o Epic High, então a gente teve um mini concerto do Epic High com, tipo, o Mitra e o DJ Tukuts, foi muito lindo. O DJ Tukuts jogou água, caiu água em mim, eu fiquei tipo, ai meu Deus, foi tipo muito legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me diz quem dos ídolos que eu vi que vocês mais gostam. Se você gostou do vídeo, você pode dar like. Você também pode acompanhar a página no Facebook e o blog, porque lá eu posto várias informações, várias dúvidas sobre vir pra Coreia, sobre coreano. Pode mandar sobre K-pop também, que eu respondo, porque eu gosto, né? Então tá tudo bem. O próximo vídeo não vai demorar, porque as pessoas estão dando sugestões de vídeo pra eu poder saber o que vocês querem ver no canal. Então, se vocês querem ver alguma coisa específica, vocês podem pedir aqui no canal, nos comentários. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!